Olá, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui para mais um episódio do nosso podcast de segurança do paciente da Rádio Safety for Me. E hoje um dia muito especial, porque eu estou recebendo uma grande amiga, que é a enfermeira Marlene. Vocês não têm noção do assunto que nós vamos falar aqui, porque olha só, a Marlene, ela tem 2 MBA. Ela tem um MBA da FGV e tem um MBA da Uninter em gestão hospitalar. E ela tem uma linha de pesquisa, ela fez mestrado e faz doutorado na Unifesp, uma linha de pesquisa em liderança. Né? Hoje ela é gerente de recursos próprios do Hospital da Unimed, Poços de Caldas, e ela veio aqui para falar com a gente um pouquinho sobre liderança e comunicação e, obviamente, toda essa relação que isso tem com as questões ligadas à segurança do paciente. Marlene, super obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, é um prazer estar aqui contigo. Boa tarde, Salvador. Boa tarde a todos. O prazer é meu, né, estar aqui e falar um pouquinho aí com vocês. É uma alegria para nós aqui da Unimed Poços poder participar, né, desse momento aí tão importante e falar de um tema, né, que é extremamente relevante para todos nós. Então, agradeço e espero aí poder, né, contribuir um pouco com o assunto que a gente vai discutir. O assunto que a gente vai falar é uma coisa tão significativa de estar conversando contigo especificamente. Vamos começar falando de liderança, né? Porque quando a gente trabalha com segurança do paciente, e em especial empoderamento dos pacientes, isso tem que ter um apoio muito importante da liderança, né? Eu aprendi isso muito com vocês. Vocês, desde o início, compraram o projeto, né? Então, eu queria começar te perguntando, assim, fala para a gente, Marlene, a tua visão aí de qual o papel da liderança nessa questão da segurança do paciente. Para mim, né, eu vejo a liderança como algo fundamental nisso tudo, né? Especialmente pensando aí na segurança do paciente, o líder, ele é o grande responsável, né, por articular as normas, as regras, os recursos necessários para que os profissionais possam, né, ter condições de realizar um cuidado seguro e entregar para o paciente ali a melhor assistência dentro das melhores condições. Então, o líder, hoje, ele precisa ser um líder que ele tem essa visão, né, essa visão do futuro, essa visão dessa necessidade de trazer esses temas para a sua gestão. Ele precisa buscar, né, a confiança, o respeito da equipe, ele precisa estar incluso no time. O líder, hoje, ele precisa também, né, buscar aí na sua atuação identificar novas lideranças, né? Traçar aí sucessões para a sua liderança, pensando na continuidade da gestão, na continuidade das boas práticas, e especialmente, né, o líder ele precisa ser o grande estimulador, o grande motivador de todas as práticas que envolvem a segurança do paciente. E para isso ele precisa, né, praticar uma cultura justa, estabelecer uma justiça organizacional que faça com que os profissionais, a equipe como um todo, reconheça e compre essa ideia junto com ele. E com isso, desdobre, né, toda essa assistência segura aí para o nosso paciente. É isso aí. E tem uma coisa que tu tá me falando aí, que eu estou enxergando essa peça da liderança como a pessoa que faz o link da estratégia da organização, realmente, né, para desenvolver as ações de segurança do paciente, né? Eu acho que é mais ou menos assim que vocês enxergam aí na Unimed Poços, não é? Com certeza, Salvador, aqui na Unimed de Poços, a gente acredita muito nisso, né, e entende que por meio das pessoas é que nós vamos conseguir, né, a sustentabilidade, a melhoria dos nossos recursos. E nessa linha não tem como, né, é impossível você, acreditando nisso, pensar em desvincular a segurança do paciente da estratégia. Quando você fala de um cuidado seguro, automaticamente você está falando em redução de desperdícios, em redução de retrabalhos, em pacientes encantados com cuidado seguro, com uma assistência de qualidade. Você fala de resultados clínicos, né, satisfatórios, e tudo isso é estratégico. Isso é um tripé que sustenta a instituição, né? Então, não tem como você não vincular o tema segurança do paciente às estratégias organizacionais. E aqui na Unimed Pós, realmente, né, a gente entende que por meio das pessoas é que nós vamos conseguir os nossos melhores resultados.
E assim a alta liderança, ela acredita, ela apoia e ela busca desenvolver ações que de fato, né, dê condições para que os profissionais possam realizar aí a melhor assistência com segurança, com qualidade a todos os nossos pacientes. Falou uma coisa agora que me acendeu uma luz aqui, né? Porque essa coisa do dar a condição para os profissionais promoverem um ambiente seguro para os pacientes. Tem uma coisa aí que me chama de segurança psicológica, né, Marlene? Essa coisa do... Porque é o líder que estimula isso, no final das contas, né? Fala um pouquinho para mim como é que vocês trabalham essa questão aí de segurança psicológica da equipe aí na Unimed Poços. Aqui na Unimed Poços, nós começamos, né, a trabalhar fortemente o tema segurança do paciente já tem alguns anos, né? Nós começamos a estruturar núcleo de segurança, gestão de riscos entre 2011 e 2012. E desde então esse é um tema prioritário para nós, né? E isso é uma cultura, né, Salvador? É uma cultura que vai sendo desenvolvida, que vai sendo criada. Hoje a gente tem a satisfação de realizar uma pesquisa de cultura de segurança aqui dentro e a gente encontrar resultados que condizem com o que a gente pratica, com o que a gente estabelece, né? Um resultado muito positivo. E isso vai totalmente de encontro com o tema, né, que hoje até é um tema bem discutido aí, que é a segurança psicológica. O time, ele precisa ter, né, esse conforto, essa confiança, de se sentir seguro, de colocar suas limitações, de expor as suas dificuldades, até mesmo as suas falhas, sem o medo da punição, mas também sem aquela situação de não ter a responsabilidade de repente, pelas falhas, pelo que aconteceu. Então, a segurança psicológica, ela vai muito de encontro com o papel que o líder tem em relação ao seu time, né? A ele dar essa condição para que o time se sinta seguro, ele promover um ambiente acolhedor, ele ser um bom ouvinte para essas situações, para que a equipe tenha confiança de expor, de propor melhorias, de colocar o que não está bom, de colocar um cenário que às vezes está mais crítico do que o normal, e com isso, né, ambos, né, tanto a equipe quanto o próprio líder, buscarem condições, buscarem soluções para esses desafios que normalmente são maiores. Então, hoje a gente vê aqui na Unimed Poços a segurança psicológica como algo extremamente importante e necessário de ser todos os dias trabalhados. A gente tem, né, aqui um trabalho de apoio, né, emocional, que é feito por um psicólogo. A gente tem o nosso disclosure, né, que a gente envolve o psicólogo também para poder apoiar a segunda vítima, né, que o profissional, ele também é uma vítima dos eventos. Então, é algo assim que é um trabalho diário, né, um trabalho diário para que a gente possa cada vez mais dar realmente condições aí para o time, para que ele faça o seu melhor, mas que quando muitas vezes o melhor não aconteceu, ele também se sinta acolhido, né, e se sinta amparado quando o evento ocorre. No final das contas, né, Marlene, eu fico pensando o impacto que isso tudo que tu está descrevendo tem lá na ponta, na experiência do paciente, né? Porque se tu tens uma equipe que está desmotivada, se tu tem uma equipe que tem, vamos dizer assim, tem medo, né, de punição, e tem medo, ela vai ter uma atuação diferente e, por consequência, isso vai impactar na experiência do paciente. Não tem como não impactar, né? Então, assim, esse ambiente de segurança psicológica ele é extremamente necessário para que as pessoas possam desempenhar essas funções com qualidade mesmo, né? E mais do que isso, né? Isso gere uma boa experiência para o paciente, né? Com certeza. Aqui a gente tem um escritório de experiência do paciente que ele trabalha de mãos dadas com a nossa gestão de riscos, né? Inclusive, hoje, até por meio do Safety for Me mesmo, a gente consegue estreitar muito a relação, né, de satisfação, de experiência com os eventos, com as queixas. E isso tem sido uma experiência fantástica para nós aqui, com resultados assim muito satisfatórios, no sentido de
de você estreitar mesmo, né, a relação de segurança com experiência, entendendo que é impossível ter uma boa experiência se eu tive eventos, se eu não me senti seguro no ambiente. E a relação do time nesse meio todo, ela é extremamente importante, né? A equipe, o profissional, quando ele se sente seguro, quando ele se sente acolhido, ele se sente confiante, né, para prestar a melhor assistência, para melhorar a sua comunicação ali com a família, com o paciente, para encarar, né, as falhas de forma construtiva e educativa. E com isso, no final, a gente com certeza, né, impacta na experiência do paciente. Um paciente, quando ele se sente seguro, né, quando a família se sente acolhida, com certeza, né, ele cria uma relação positiva com a equipe, né, uma relação de confiança, uma relação de respeito, e ele se torna, de fato, um aliado aí da assistência, né, ele se torna uma barreira aí muito importante para que o evento não aconteça. E nessa relação família, paciente, experiência, segurança, no final todos, né, beneficiam o paciente, né, o cuidado seguro, ele acaba ficando mais forte com tudo isso, com essa engrenagem funcionando bem. Muito bom. Sabe que eu estou prestando atenção no que está dizendo aqui, e tem uma palavra que ressoou várias vezes no meu ouvido aqui, que eu acho que nos leva ao próximo tema, que é comunicação, né? Porque você falou de comunicação dos profissionais com os pacientes, a comunicação entre as equipes, né? Você disse que tu tem uma relação estreita hoje, né, entre, por exemplo, a gestão de riscos e o escritório de experiência, né? É um desafio, né, ter essa comunicação, vamos dizer assim, próxima, né, efetiva, né? Isso deve ser um desafio para vocês, porque é um desafio no mundo todo, né? Com certeza. Mas você sabe que antes da gente trazer, né, a plataforma do Safety for Me, a gente já imaginava que a comunicação era um grande desafio, que a comunicação talvez fosse, né, um dos fatores aí que mais impactavam na experiência, na segurança, em todos os nossos processos. Hoje, como a gente consegue medir, né, como a gente mensura aí o quanto o paciente se sente seguro em relação à nossa meta segurança, que é a comunicação, nossa segunda meta, a gente consegue, né, ter essa certeza por números, né, que a comunicação, de fato, ela afeta a percepção do paciente, ela afeta a segurança do paciente, e é algo que nós precisamos estar agarrado com ela todos os dias. Comunicação é algo que nós não podemos afrouxar em nenhum minuto, porque ela é extremamente, né, a base da segurança, é a base do cuidado, é a base da relação com a equipe, da relação entre os times e com a família. Então, sem dúvida, no meu ponto de vista, é o nosso maior desafio. É o maior É a desafio. gente melhorar a comunicação, é a gente fazer cada vez mais uso das ferramentas de comunicação, é a gente dar cada vez mais voz aos nossos pacientes, às famílias, né, para que a gente possa, de fato, ouvi-los, entendê-los, e eles também, né, ouvir os profissionais, entender o que os profissionais estão colocando, estão propondo. Isso é muito desafiador mesmo. Até porque né, vejo, eu também venho de uma geração que talvez tenha estudado pouco sobre comunicação na formação, né, na formação primária, mas e assim como eu, muitos outros profissionais. Então, muitas vezes os profissionais acham que comunicar com a família é gastar tempo, é perder tempo, né? E não, é um investimento na melhor assistência. Então, é algo que a gente precisa, talvez, desconstruir para começar a construir todos os dias em prol aí da melhor comunicação. Sabe que a gente tem na Safety, a nossa experiência tem mostrado que não, realmente é o maior desafio, e tem uma coisa interessante nesse processo, que é o seguinte: como o nosso público ele é muito diverso, né? A gente está falando, às vezes você está falando com o pai de um paciente, às vezes você está falando com uma criança, às vezes você está falando com um idoso, às vezes você está falando com um colega, né? Um enfermeiro, um médico.
cada um desses públicos ele tem uma necessidade diferente e uma maneira de se comunicar diferente, né? Então, essa coisa não é fazendo só um cartaz que a gente consegue atingir esses públicos todos, né? É um super desafio realmente a gente ser assertivo, né? Nesta comunicação com cada um dos públicos, né? E eu tem queria te muitos. perguntar, eu sei que vocês têm algumas ferramentas aí na Unimed Poços, né? Conta um pouquinho para a gente o que vocês usam aí, como é que vocês têm tentado dirimir essas dificuldades aí. Hoje, na verdade, assim, a gente tem uma gama enorme aqui de ferramentas e diariamente a gente se volta para essas ferramentas no intuito de melhorá-las, talvez adequá-las dentro do cenário atual, né? Hoje a gente já não está nem mais no mundo VUCA, já até passou, né? É, Agora já é o BANI e assim vai. Então, cada é, dia é uma necessidade. Ao mesmo tempo que você tem um idoso que muitas vezes tem dificuldade de entender a sua fala verbal, não tem acesso nenhum à tecnologia, você tem um jovem que conversa com você digitando no celular, você tem a criança, então você lida com diversos públicos ao mesmo tempo. Aqui a gente tem adotado, né, ferramentas aí que atreladas à tecnologia e isso tem sido experiência positiva aqui para nós. Então, hoje a gente tem, né, o SBAR, que é uma ferramenta muito bacana, validada, né, e muito utilizada aí, que realmente traz uma padronização para a comunicação assistencial, facilita, né, o trânsito dessas informações entre os times e, claro, né, agrega segurança para a assistência, para o processo de comunicação como um todo. Então, hoje a gente usa o SBAR aqui nas nossas áreas assistenciais. Nós temos um prontuário eletrônico do paciente, que Deixa eu é um só te pedir uma grande. coisa para a gente não perder, Marlene. O SBAR é uma ferramenta que tem a situação do paciente, o background, a avaliação e a recomendação, né? Isso, Só para isso. a gente, eventualmente, tem algum público nosso que não está muito afeito à ferramenta do SBAR, né? É essa ferramenta de transmissão de informações entre os profissionais da saúde aí. Desculpa, vamos adiante aí. Imagina, eu que deveria ter explicado, mas você colocou bem aí de forma simples. E é uma ferramenta assim que hoje a gente usa facilmente ela nas áreas e ela de fato, né, carrega as informações do paciente e dá condições para que o profissional que esteja ali tendo contato, de repente, naquele momento, pela primeira vez com o paciente, ele consiga, né, rastrear as informações de toda a internação desse paciente com a gente. Então, de fato, é uma grande ferramenta e um facilitador. E aí, como eu estava dizendo, a gente também tem o prontuário eletrônico do paciente, que também é para nós uma ferramenta valiosa de comunicação, né? Tanto pela facilidade de acesso aos registros pelos profissionais, como também, né, pela questão aí da linguagem, não ter o problema da letra ilegível que o prontuário manual acaba trazendo. Nós temos também aqui uma ferramenta que, para mim, ela é uma das melhores que nós temos, que é um quadro de envolvimento beira-leito. Nós Ah, que temos ele em legal. cada leito nosso, e ele traz informações básicas ali de identificação do paciente, de classificação de riscos, de cuidados especiais, como, por exemplo, mantenha as grades da cama elevadas, pensando no risco de quedas. Nesse mesmo quadro, nós direcionamos ali para que o paciente possa acompanhar, né, a equipe que está cuidando dele naquele dia. E temos também um espaço nesse quadro onde o próprio paciente pode usar para se comunicar com a equipe. Ah, que E aí, legal. por meio desse espaço, a gente tem trabalhado a experiência do paciente. Como ele quer ser chamado, que horas ele gosta de tomar banho, ele tem alguma preferência especial que a gente possa, né, atendê-lo dentro dessa internação. Então, nós hoje vinculamos esse quadro não só para a segurança, mas para a experiência do paciente também. E temos, né, diversas outras, muitas instruções de trabalho, diversos protocolos. Nós temos o nosso round diário, nosso round estratégico, que é uma grande ferramenta de comunicação. É um momento diário onde nós paramos as lideranças aqui no hospital
e de forma muito rápida, nem em pé, a gente não senta justamente para ser rápido, em coisa de 15 minutos, nós avaliamos o cenário, discutimos os problemas do dia anterior, olhamos o nosso NPS, olhamos um pouquinho os eventos que aconteceram com a gente no dia anterior, e daí alinhamos as ações, as estratégias do dia, e cada líder desdobra isso para a sua equipe. Então, é uma forma que nós encontramos de também fazer essa comunicação diária acontecer, né? O nosso plano terapêutico, que também é um grande momento de comunicação e reunião da equipe multidisciplinar em prol de um cuidado individualizado, né, dentro das necessidades daquele paciente que está sendo discutido no momento do plano terapêutico. Então, são ferramentas que a gente, né, adota e que a gente ajusta, né, sempre que necessário, para que a gente possa ir vencendo esse grande desafio que é a comunicação. Que legal, olha. Vocês viram porque que eu falei lá no início, quando eu apresentei essa mulher? Vocês viram a quantidade de coisa que eles fazem aí? É fantástico, realmente, esse teu trabalho. Eu fiquei encantado com essa... Eu quero conhecer isso quando eu for aí. Essa parte do quadro em que o paciente bota as preferências. Achei demais isso, né? Porque sabe que uma das coisas que eu vejo por aí, Marlene, às vezes a gente vai fazer as consultorias, tu sabe que a gente trabalha por aí, e aí as pessoas me dizem, não, aqui no nosso hospital, nós temos o cuidado centrado no paciente. E aí a primeira pergunta que eu faço para entender para os pacientes, é assim, para os profissionais, é assim, que horas é o banho aqui no hospital? E aí todo mundo, a primeira resposta, não, aqui o banho é pela manhã. Eu disse, o banho é pela manhã? Quem é que diz que o paciente quer que o banho seja pela manhã? Você não disse que o cuidado era centrado no paciente, né? Então, eu adorei. É simples, né? Bota no quadro ali, o paciente escreve o que ele quer. Eu achei sensacional isso, né? Mas, na verdade, Salvador, é uma mudança de cultura, né? Aqui a gente ainda, às vezes, tem também essa, não, mas ele quer o banho de manhã, ele quer o banho à tarde, mas eu falei para ele que o banho de manhã é melhor. Então, assim, melhor para a gente, né? Melhor para a gente, isso mesmo, isso mesmo. E na entrada dos nossos pacientes aqui, todos os pacientes respondem um questionário de experiência. E aí, nesse questionário, ele também coloca essas informações. Então, quando ele mesmo não usa o quadro para colocar, às vezes o idoso que tem, né, às vezes mais dificuldade, a própria equipe alimenta o quadro com essas informações que ele colocou no questionário, que são essas informações de como ele quer ser chamado, que hora ele quer tomar banho, se ele tem alguma preferência, se há algo que a gente possa fazer para encantá-lo, né, e para superar as expectativas dele. Então, isso são as informações que a gente compartilha para que todo mundo, né, tenha consciência e sabe como ele quer ser chamado, por exemplo, né? Então, foi uma ferramenta que a gente acabou adotando aí para poder trabalhar essa questão aí da experiência. Não, muito legal. E realmente essa percepção de que... Acho que o setor saúde como um todo, né, Marlene, nós desenhamos os processos atendendo às necessidades nossas, dos profissionais da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos gestores, né? E eu gosto sempre do exemplo do Tempos Modernos, aquele filme do Charles Chaplin, né? Que ele estava lá na fábrica e eu via o paciente passando naquela esteira, né? Era só o insumo que estava ali, né? E fazer essa mudança de redesenhar os processos baseado no que o nosso paciente, nosso usuário quer. Nossa, esse é um desafio hercúleo, né? Isso é uma coisa que ainda vai demorar um tempo aí, mas eu estou vendo aí que vocês estão conseguindo fazer isso. Olha, só tem... E tem que começar, né, Salvador? Eu defendo muito, eu falo muito para o pessoal aqui, e eu já mudei muito, porque eu já fui muito de querer esperar o cenário, o desenho perfeito para implementar. E muitas vezes ele vai demorar para chegar. Hoje eu defendo muito mais que a gente tem que começar e ir melhorando, e ir redesenhando. É dinâmico isso. A gente vai precisar, até porque o cenário ele muda muito facilmente. Então, muitas vezes a necessidade de um mês atrás não é a de hoje mais. Então, a gente vai precisar se adaptar, né? Falo que a adaptabilidade é a competência do momento. É isso aí. Quem se adaptar mais rapidamente sobreviverá mais facilmente, né? Com certeza. É isso aí.
Gente, olha só, que baita, Marlene, é uma alegria conversar contigo, queria te agradecer demais por esse bate-papo, gente, liderança, comunicação, olhem as dicas que essa mulher deixou para vocês, contactem com a Marlene pelo Insta, pelo LinkedIn, façam a ponte com ela, sei que ela está super aberta e disponível para trocar informações, para compartilhar experiências, enfim, somos da mesma comunidade, aí lutamos todos pela mesma coisa, hein? Marlene, um grande beijo, e muito, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? E realmente estou à disposição e adoro aí as nossas trocas, né? E com certeza ficarei muito feliz aí de ser acessada, de ser envolvida. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Pena que o tempo é curto. É isso mesmo. Mas nós vamos fazer outros, não tem problema. As pessoas aguardem que nós vamos fazer outros, com certeza aí. Isso mesmo. Isso aí. Gente, então foi isso, batemos um grande papo com a minha amiga, a enfermeira Marlene Santos, lá, gerente dos serviços próprios da Unimed Poços de Caldas, e espero que vocês tenham gostado do nosso papo, e a gente vai se encontrando aí no próximo episódio do podcast das Rádio Safety for Me. Um abraço e até a próxima.